Sejam bem-vindos ao nosso programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria da CNU com os cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design da Uninter. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou coordenadora dos cursos de Arquitetura e Design da Uninter, na área de especialização. E nós hoje falaremos sobre uma temática muito discutida nos últimos meses, que é o novo morar. E temos uma convidada, vou falar um pouco sobre, vou resumir, porque ela tem um currículo tão extenso que nós falaríamos aqui muitos minutos e horas sobre todos os projetos e todas as participações dessa nossa convidada. Mas vou falar um pouquinho, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Ela, arquiteta e urbanista, Cláudia Pimentel Bueno, ela é graduada também em educação artística, especialista em artes e desenho, mestre em engenharia da produção, sócia da Interarc Arquitetos, ela é coordenadora do grupo de trabalho de interiores do Asbeia, e a professora dos cursos de especialização da Uninter, dos nossos alunos. Então, seja bem-vinda, professora arquiteta. Muito obrigada, Gisele. É uma alegria muito grande, uma honra, né, ser convidada aí pela Rádio Uninter para discutir um pouquinho, falar um pouquinho, né, o que a gente está pensando sobre esse momento tão icônico na nossa vida, né, tão diferente que a gente não imaginava viver, né. Então, assim, essa situação toda da pandemia, né, veio como um novo refletir, eu acho que um novo pensar sobre o espaço, sobre a utilização desse espaço, sobre o modo de viver, sobre como que a gente pensa, como é que a gente valoriza e como é que a gente percebe o nosso entorno. Eu acho que tudo isso mudou, né, de uma forma que vem a somar várias tendências que já estavam no mercado, várias coisas que já estavam sendo discutidas e faladas. Hoje a gente vê que veio com muito mais força, que virou quase como uma obrigação. Então, além da gente repensar tudo isso, de cada um dentro da sua residência, do seu espaço de moradia, tá com isso muito vivo dentro de si, a gente está com uma grande preocupação também com a promoção da saúde física e espiritual, né? Eu acho que são situações que mudam bastante. Nós já tínhamos discutido essa causa da arquitetura e do design em relação a outras pandemias. A gente vem lá do medieval, né, com a peste bubônica, e a gente percebeu que as pessoas perceberam que a doença não se alastrava só pela situação do contágio, mas principalmente pela doença que estavam dentro de suas casas. Naquele tempo, as ruelas eram estreitas, acabavam em becos, então nós tínhamos muito pouca ventilação, muito pouca iluminação natural, as coisas eram armazenadas dentro de baús, então guardadas sem muita limpeza, sem muita preocupação com a higiene e com a saúde. Então isso já mostrou que foi uma pandemia naquela época e que já começou a ser difundida essa coisa de as ruas serem mais abertas para que o sol entre dentro das casas, para que a ventilação natural circule, novos tipos de mobiliário para que essas roupas não fiquem enclausuradas, para que as coisas sejam mais limpas, né? E veio com o tempo, no século XIX, nós tivemos a situação da tuberculose e da cólera, né, que difundiu toda a arquitetura modernista. Os grandes arquitetos aí como Le Corbusier, Alvar Aalto, pensaram nessa arquitetura já como uma arquitetura da cura. Então, nos hospitais mesmo já se abriram janelas maiores, as casas foram sustentadas sob pilotis para que tivesse espaço de ar circulante debaixo delas e as bactérias do solo não subissem para as casas, né? Então, essas preocupações já existiam. Os próprios arquitetos e designers que pensavam na situação do mobiliário,
As cadeiras, por exemplo, né, as poltronas, quando veio a Barcelona e tantas outras poltronas assinadas, já vieram com essa situação da doença, de que as pessoas não ficassem mais enterradas dentro de uma poltrona, não ficassem mais escondidas dentro dela, e que as pessoas ficassem mais livres e que os móveis fossem mais fluidos, né, com os recamiers, com tudo isso. Então, continuando, a gente vem aí com a pandemia da gripe espanhola de 1918, né? A mesma coisa, percebemos de novo toda essa preocupação com a arquitetura da saúde, e agora, em 2020, nos deparamos com essa situação novamente. Então, Claro. não, eu ia falar que toda essa questão, nossa preocupação com o design, com a arquitetura, ela é uma resposta a uma necessidade sempre, né? Seja uma necessidade com relação à saúde, com relação aos aspectos funcionais, seja com relação aos aspectos técnicos, mas sempre em busca de responder ao bem-estar, ao conforto, a todas essas necessidades humanas, né, Sem que às dúvida, vezes, Gisele. né, se tem um entendimento de que, né, a arquitetura, o design, ela é somente um viés estético. Tem também uma necessidade estética, né, mas é muito mais do que isso. Né? E agora, nessa pandemia, né, desse ano, né, mostrou-se que esse novo morar, que a gente já vai falar nesse novo, né? É novo isso, novo aquilo, mas é novo porque é agora, novo porque é o diferente, né? Porque é uma transformação. Eu acho que a gente pode falar isso. É Exatamente, uma Gisele. transformação, é uma mudança. E toda Exatamente. mudança tem seu lado positivo. Sim, Eu acho que a sim, gente tudo tem que vem para enxergar somar. dessa maneira, né? É uma evolução, Claro, é uma claro. mudança, é um caminho Uhum, novo a ser uhum. percorrido, né? Talvez Tudo esse vem. novo morar, né, é um caminho novo. Vamos lá, vamos ver o que a gente Sim, pode sim. aprender com isso para não errar de novo, né? Como você falou, tinham os baús, tinham um novo mobiliário, né? A questão das casas serem elevadas, porque tinha Uhum. uma razão de ser, né? Talvez com o tempo, né, vieram outras tecnologias, outras maneiras de resolver, mas o que se perdeu no caminho? E o que a gente tem que resgatar? Ou o que Exato, nós temos que melhorar? O que nós temos que propor? Né? O que se exatamente. perdeu no caminho aí? Eu Não é? acho que a gente pode pontuar como um resgate e uma releitura, né? Adaptada aos tempos atuais. O que eu diria hoje? Eu diria hoje que o que é importante. Eu já, nos meus projetos de arquitetura, dentro do meu escritório, eu já falava com meus clientes sobre a casa não como um casulo, não como um local de moradia apenas, mas que a casa era um organismo vivo, né? A casa é um organismo vivo, porque ela se transforma no decorrer do tempo, né, Gisele? Então você vê que ela precisa de manutenções periódicas, porque senão a casa não vai para frente. Ela precisa se adaptar, os espaços se adaptam em relação aos moradores. E isso a gente vê mais do que nunca nesse momento. Então, o que é a casa como organismo? É a casa viva. A casa viva, ela se transforma totalmente. Né? A gente vê que com os novos adventos da pandemia, a casa acontece de forma diferenciada. Por exemplo, um local que a gente ia apenas dormir, né? Ou uma cozinha que a gente usaria de vez em quando à noite para fazer um lanche, porque normalmente a gente almoçaria fora de casa. Hoje tudo isso foi resgatado novamente, né? A gente pode perceber que a cultura árabe, por exemplo, nunca deixou de fazer grandes espaços de cozinha, porque a cultura deles é uma cultura que fica que usa a cozinha como um encontrar da família. Isso é um resgate com a releitura. As pessoas que gostam de cozinhar, e mesmo quem não gosta, se adaptaram com isso, por ter menos mão de obra, menos pessoas diferentes dentro de casa, né, como serviçais e tudo mais. Então a gente tem que se virar com isso. Então isso é um resgate, a culinária é um resgate, o espaço de cozinha e da interação da família é um resgate.
o espaço, os espaços adaptáveis, né? Tirando partido da tecnologia, como as portas escamoteáveis, como as divisórias acústicas, né? Hoje, nós temos que repensar um espaço que possa ser uma sala de estar e possa receber pessoas pós-pandemia, mas que possa ser meu home office. O home office veio de uma forma que não vai sair mais das casas. Né? Era uma coisa relutante, a gente foi diminuindo os tamanhos dos computadores, a quantidade de papel, mas hoje a gente viu como é importante. Através de pesquisas aí, a gente sabe que 25% das profissões podem ser feitas completamente em home office, inclusive a nossa de arquitetos. E hoje só 12%, 8%, 8 a 12% é que estão utilizando home office. Mas com certeza, após pandemia, as pessoas repensaram, se adaptaram e se alojaram em suas casas e perceberam como esse momento de deslocamento entre casa e trabalho, esse momento em se arrumar para ir ao escritório ou para ir à empresa ou para atender um cliente que pode ser atendida de forma virtual. Eu brinco que hoje a gente tem que se preocupar da cintura para cima. Você pode da cintura para baixo, tá de pijama e chinelo e ninguém sabe disso, não é mesmo? Então o conforto aumentou. Essa casa como arquitetura viva aumentou, como espaços que se modificam através dos conceitos, através do tempo, através do precisar desses espaços. Então, aquele programa de necessidades pré-determinado que nós tínhamos na universidade, nas aulas de projeto, e que a casa tinha que ter uma cozinha, um quarto, um banheiro, não existe mais. O que existe é a necessidade da pessoa em relação ao espaço. O que existe é uma preocupação em ter um maior relacionamento espaço-usuário. Essa casa tem que atender a todos. Se nós estamos falando em morar em família, se nós estamos falando em família coexistindo, né, convivendo juntas, então nós temos que ter o espaço destinado para aquela criança que precisa fazer homeschooling. Nós temos que ter aquele espaço destinado para o profissional que precisa fazer uma conferência, precisa fazer uma reunião. Nós temos que ter o espaço destinado para a dona de casa. Nós temos que ter o espaço destinado para o lazer. O que aconteceu? Né? Repensamos tudo isso. Antes a gente saía de casa para ir à academia todos os dias. Hoje a gente precisa ter um espaço para fazer exercício dentro de casa. As academias estão fechadas. É verdade. E tem uma outra coisa, né, Cláudia, que e isso ainda vai mudar. Ainda temos essa questão das mudanças, que hoje está acontecendo esse cenário, que as pessoas, né, algumas estão se adaptando e se adaptaram bem a não ir à academia. Exato. E não vão continuar. Daqui a pouco vão se readaptar. Algumas Sim. vão voltar, né, quando voltar, né, o pós-pandemia, vão readaptar a sua vida novamente. E é isso que você falou, né, do organismo vivo, e a casa, ela vai se readaptar novamente, mas num outro patamar. E vou fazer aqui um parênteses agora, né, e já estamos em 13 minutos do programa de hoje, para convidar a todos a desvendar o nosso segredo, né? Então, como os nossos ouvintes e assíduos ouvintes sabem, nós sempre temos um segredo a ser desvendado aqui no nosso programa. E eu convido, então, você a desvendar. Qual será o nosso segredo? Nosso segredo, ele é sempre composto da seguinte forma: é algo diferenciado que nós vamos conduzindo aqui, eu e a minha entrevistada, minha convidada, a arquiteta e professora Cláudia, no decorrer do programa. Então, o que nós estamos falando que vai ser diferenciado, que tem de mais inovador? O que será? Qual é o pensamento? Qual que é a reflexão? Então, vai colocando aqui, coloca aqui nos comentários, você que está assistindo pelo Facebook, coloca aqui nos comentários, vamos ver se você adivinha até o final do programa de hoje. Fala também para a gente, da onde
onde que você está nos ouvindo. Nós queremos saber qual é a sua cidade, qual é o curso, qual é a sua profissão. Compartilhe aqui conosco. Fala também se você mudou a sua maneira de morar nesses últimos 6 meses, 4 meses, se você morava de uma maneira e se essa pandemia mudou aí a sua realidade. Divide um pouco conosco essa sua experiência, que é bem importante para a gente poder discutir, conversar, refletirmos juntos aqui. Com Então, certeza, né, Gisele? voltando. É uma situação nova, então é muito É, importante mesmo que todos pensem juntos, porque nós é, estamos aqui num achismo. Claro que a gente é, tem um facilitador por ser da nossa profissão, por a gente ter essa observação diária nos projetos, mas todos somos cobaias, né? E eu é. acho que é muito importante realmente tudo isso. E nós estamos assim aqui no Brasil inteiro, Cláudia. Então, nós temos Sim. situações diferenciadas de pessoas que Uhum. moram Territoriais, claro. em grandes cidades, em cidades Uhum. pequenas, em cidades barreirinhas, em cidades litorâneas, Claro. cidades. Então, assim, é uma diversidade. O nosso Brasil é tão diversificado, né? E Sim, nós temos vários países num só, com certeza. é, né, várias Uhum, culturas, e você exato. falou na questão das pessoas, né, e várias o morar, ele é tão específico, né, quando a gente começa a fazer um briefing, né, e é tão gostoso quando a gente começa a vivenciar a cultura, a vivência das pessoas e projetar para aquelas Sim, pessoas, né, exato, e para exato. aquela Isso é muito família, bacana. ou seja, para uma pessoa só, e depois a gente Não, e vai saber vendo que o você atende, né, desenrolar. Gisele? Sim, É, e ter a sensação do todo, assim, quando você consegue ver que você atende essa pessoa, né? é, Que ela se sente dentro do seu espaço. Então, eu acho que nesse momento vai ser muito valorizada a nossa profissão, sabe? As pessoas estão muito mais dentro de casa e muito mais repensando a importância de que elas realmente se conectem com o seu é, espaço. O espaço não é simplesmente uma ampação, um passar pelo esse espaço. Esse é. espaço agora Não é um é espaço de passa, dormir também, né? Ah, exato, eu vou passa a chegar, ser um espaço vou do dia, trabalhar, isso, exato. eu vou trabalhar, eu vou E eu te chegar, digo tomar um mais, lanche e vou dormir, né? exato. E eu te digo mais, a casa agora ela entra como um plural. Ela não é mais a minha casa, o espaço que eu moro. Ela é a minha casa, o espaço que é parque. Ela é minha casa, o espaço que é academia. Ela é minha casa, o espaço que é office. É minha casa, o espaço que é cozinha. É minha casa, o espaço de dormir. Entende? Por exemplo, eu acredito que também essa nova conscientização, quando as pessoas começam a ter menos dinheiro, digamos assim, as pessoas também se preocupam com uma conscientização maior no consumismo, sabe? Então, É, eu acho que o consumismo desenfreado vai baixar muito, as pessoas vão consumir menos, porém, coisas que lhe tragam mais valor. Então, eu acredito que espaços obsoletos são coisas que não vão mais existir dentro das casas. Eu tenho uma situação agora, que foi uma reforma de um salão de beleza que a gente fez no escritório agora há pouco tempo, que a dona precisava de um escritório dentro desse salão de beleza. Ela não tinha esse espaço para fazer o escritório. De repente, nós encontramos lá um depósito com um monte de coisas obsoletas dentro, que é aquela coisa do agrupar, do agregar, que você não precisa mais. E você começa a repensar que, pela própria sociedade, as pessoas precisam mais dessas coisas que você. Então, você se desprende com mais facilidade das coisas que é, não te servem. Você não fica é. entulhando tua casa de coisas. E daí Sabe você um consegue. lugar, sabe um Você consegue lugar que eu acredito que vai desaparecer? O tal do depósito. O então, é depósito, exatamente. São eu duas acredito coisas. que o Exato. depósito não vai, o espaço depósito, que para Sim, porque que o um que você espaço faz? denominado O depósito? que você faz? Quem não mexe com ferramentaria, essas coisas, o que você faz num depósito? Você É começa a o entulho, né? agrupar, É, entulhar para não se desfazer. é, Sendo que
é tão bacana você poder se desfazer, servir alguém e ao mesmo tempo dar situações para o teu espaço novas e que você podia precisar, por exemplo, como um home office, que você tem uma privacidade lá dentro, né? Ou um homeschooling para as crianças. Hoje as brinquedotecas viram homeschooling também, tem que ter essa situação. Um espaço aí que a gente pode comentar que é importante, que é regulamentado pelos bombeiros, as escadas, né, de incêndio, as escadas enclausuradas. São espaços importantes, mas são espaços que são muito pouco utilizados. Por quê? Porque você conta com uma situação emergencial de rota de fuga para um incêndio. Mas, de repente, nessa situação, por que não a gente usar a criatividade, que também vai ser uma outra coisa muito aflorada nesse momento, porque as pessoas estão descansando mais, né? Se elas estão descansando mais na pandemia, dormindo mais dentro de casa, a criatividade vai aflorando também. Por que não, de repente, não sei se isso é viável ou não, só estou colocando aqui como ideias, mas por que não a gente usar cores e pintar essas escadas e fazer disso um espaço de exercício diário, que a pessoa suba essas escadas todo dia e desça por essas escadas todo dia? Por que não ter marcado nos degraus calorias de quantas calorias as pessoas perdem, quantas e quantas vezes sobe e desce essas escadas? Tem, Não acho que em sei. Moscou tem isso, né? E na Finlândia. São Tem, situações, é, são é, situações. E com tudo é, isso, né, Gisele, é tecnologia. A tecnologia vem com é, tudo, nos ajudando, né? Nos é. ajudando aí, porque a gente vai ter que repensar, mesmo acabando a pandemia, acabando essa preocupação, as pessoas vão continuar com a preocupação do contato tátil, né? É. Vão continuar não querendo tocar nas coisas. Então, quanto a tecnologia pode nos ajudar, não só na automação, como já vem tendo, mas uma automação muito mais direcionada para sei lá, para uma captação de raios UV, onde as mercadorias, que o e-commerce agora uma coisa tão difundida, é uma coisa, essa compra online, essa compra por internet, e essa mercadoria chega nos edifícios, chega nas casas, dessa preocupação com que essas mercadorias tenham uma asepsia antes de chegar até você. Isso pode ser uma coisa que vem da tecnologia. Talvez uma situação de fechaduras, onde a pessoa não precisa tocar na maçaneta e possa ser feita uma leitura facial, é uma outra coisa que pode ser repensado. Então, tudo isso que tem a ver com o nosso tempo de hoje, acho que tem muitas ideias e muita coisa vai ser diferente. Esse novo morar vai ser um novo morar. Esse novo É, morar vai ser um novo modus vivendi das pessoas, né? porque eu acredito que a pandemia ela acelerou Com certeza. As muitas tendências. mudanças, porque muita coisa já era para acontecer lá em 2024 e já acelerou Uhum, agora, né? uhum. Então, O que a gente percebe, né? A gente percebe, falando em tendências aí a pergunta que todos os investidores e até mesmo os clientes perguntam, qual que é a grande tendência? A tendência são espaços maiores para as pessoas se sentirem melhor nos seus espaços? Ou as tendências são os micro espaços, né? As casas compartimentadas, onde tem menos espaços? Eu digo que eu acho que são os dois. Nós vamos continuar com a procura dos grandes espaços, porque as pessoas percebem que não precisam mais morar do lado do seu trabalho e no centro, nos grandes centros, aí nas partes caras da cidade. Elas podem procurar espaços mais baratos, longe da cidade, se refugiarem e terem com isso maior espaço de convivência, uma casa mais plural, uma casa com mais espaços de interação. E, ao mesmo tempo, nós temos aí as famílias menores, né? Os solteiros que não pensam em casar tão cedo, e acontece com isso que essas pessoas procuram as casas individualizadas, procuram as casas pequenas, espaços aí de 12, 18, 20 metros quadrados, que sejam compatibilizadas, porém, ao mesmo tempo, muito bem desenvolvidas para que atendam essa pessoa. E aí, esses espaços vão estar inseridos dentro dos grandes empreendimentos com espaços mistos, com espaços de co-living, onde as pessoas tenham, eu acho que uma grande área verde,
para conviver com os demais deste mesmo empreendimento, que as pessoas tenham um espaço de homeschooling, porque eu acho que esse homeschooling a gente não vai perder isso também, como o home office e o homeschooling a gente não vai perder. As escolas não vão mais ser as mesmas. Eu acredito que a educação vai mudar também muito, cada vez mais essa tendência pelas aulas online, pelos cursos online. Acho que isso vai ser muito valorizado. E eu separei, já estamos aí nos momentos finais, como é rápido, né, Gisele? Meu Deus, muita coisa para falar. O ensino à distância, ele veio para ficar, né? Ele veio para ficar. E eu separei então, umas tendências, quem não assistiu uma live, quem não aprendeu com... Eu acho que eu vou mudar essa pergunta, né? Não é quem não assistiu, quem não participou e quem não aprendeu nenhum conteúdo novo à distância. Essa é a verdade. Pergunta. Quem não fez, exatamente, quem todos. Não fez e quem não aprendeu, porque quem não aprendeu, quem não participou de uma reunião e se sentiu, quem não aprendeu algo novo, quem não vivenciou, né? Porque tem uma pesquisa que tem uma pesquisa que fala o seguinte, que após entre 14 e 30 segundos o cérebro ele se projeta do outro lado. Então é quase que se você tivesse do outro lado, né? Então ele se conecta mesmo. Então há sim um aprendizado, né? Claro que não substitui o contato físico, né? Mas como aprendizado o cérebro entende que acontece essa conexão, né? Então, isso que você comentou com relação a... Não, tem muita coisa que não vai voltar mesmo. Não, né? Talvez não na mesma proporção. Talvez não na mesma proporção, né? Homeschooling, enfim, tudo isso. Mas talvez volte, mas numa outra proporção. Né? Mas claro que a questão do morar desses espaços para... Né? Então, tem teletrabalho, tem empresas que já determinaram, não volta mais para o espaço físico, já entregaram os seus espaços muito mais barato, físicos da empresa, já determinaram para os seus colaboradores que, olha, vai permanecer em casa, e aí a pessoa que mora em casa está tendo que readaptar. Né? Já que não é mais temporariamente, já é aí de uma maneira meio que para sempre. Para sempre. Para sempre. A gente vê também que teve uma grande valorização, né, daquilo que já estava sendo tendência ultimamente, do ambiente saudável, né? O ambiente saudável agora não é mais assim simplesmente um quesito, ele passa a ser quase que uma coisa, uma força, né? Uma coisa forçada que precisa pré-existir. Então, aquilo que a gente falava lá dos painéis fotovoltaicos, da energia eólica, né? Os painéis fotovoltaicos para economia de energia, da energia eólica através do vento, do reaproveitamento da água da chuva, da captação da água pluvial para economizar água, a popularização das hortas verticais, com cuidado com a alimentação. Isso não é mais uma coisa assim que está vindo, que precisa ser implantado. Eu acho que já vai ser um pré-requisito para os projetos. A gente está vendo aí, junto com a pandemia aqui em Curitiba, a gente que tem um grande número de certificação do Green Building, né? Mesmo assim, a gente vê aí a falta de água que está acontecendo. Então, a importância não só de priorizar o reaproveitamento da água pluvial, como também de pensar como conseguir mais água. Né? Então, a preocupação passa a aumentar nessa situação aí da arquitetura sustentável, de tudo isso. Então, são preocupações que nós não vamos mais abandonar. Eu separei até 3 macro tendências, né? São várias as tendências que vão acontecer nessa fase, que eu acredito que seja o espaço de higienização, né, que vem como um todo agora, aquele abandono que nós já estávamos tendo dos halls de entrada e dos lavabos, como se não fossem mais tão importantes, hoje vem de novo, né, já estavam chegando os elevadores dentro das salas,
Hoje vem de novo aquela preocupação com os halls de entrada, para até aquele conceito japonês de tirar os sapatos, de tirar os casacos, deixar ali entrar sem sapato dentro de casa, como higienização, os lavabos. Eu não preciso, não recebo. Você pode não receber, mas é aquela questão de você chegar em casa e lavar as mãos, a importância de você chegar em casa e lavar as mãos imediatamente, né? E outra, né, Cláudio, só fazer um parênteses, né, de localizar o lavabo já na entrada, né? Às vezes tem os clientes que me falam assim, coloca lá em qualquer lugar. Não é colocar em qualquer lugar, é colocar estrategicamente no local certo. Sim, para quando não você já entra dentro de casa, exato. Exatamente. A questão de projetar a partir das atividades, né? De a gente não projetar mais agora com um programa pré-determinado, e sim projetar através das atividades de cada família. Cada família tem atividades diferenciadas, então vamos projetar para aquela atividade. Os profissionais vão ter que estar muito mais ligados no briefing dos projetos, né? No briefing de quem vai utilizar aquele espaço. Eu acho que o delivery, né? O delivery é uma coisa que não vai mais deixar de existir. As pessoas aprenderam a comprar por internet. Quem tinha dificuldade de não ir mais ao shopping, de não ir mais às lojas. Então, além das lojas terem que se adaptar, o comércio ter que se adaptar, eu acho que é muito importante a tecnologia, né? A importância do Wi-Fi competente, digamos assim, né? Que te atenda para isso, né? Eu acho que também a horta em casa, além da pessoa ter um tempo para despender nisso, por que você vai perder teu tempo indo à quitanda comprar algumas especiarias que seja, se você pode cultivá-las dentro de casa, né? Com essas hortas verticais, no teu próprio terreno. A questão das plantas dentro de casa, que é aquele conceito do urban jungle, que já estava vindo com uma tendência, agora veio muito mais. As pessoas precisam se sentir abraçadas dentro de casa, precisam se sentir interagindo com a natureza, sem poder ir nos parques, nas praças, né? Sem poder ir nos lugares que podiam ser espaços de descompressão antes. Elas têm que ter esse espaço de descompressão dentro da sua própria casa, né? Acredito que o home office, não tenho o que falar, né? Não vai voltar nunca mais. Todos vão ter um home office dentro de casa, sim. A vida ao ar livre, né? A importância da casa ser como um refúgio, um lazer. Então, volta a ter a importância dos pergolados, a piscina que era tão discutida. Será que é importante uma piscina dentro de casa? Curitiba não se usa piscina hoje, com a tecnologia, o aquecimento das piscinas. Então, as pessoas conseguem, acho importante de novo ter isso. Os redários, o fogo de chão para se reunir em volta deles, né? Os revestimentos entram com um papel aí primordial, porque os revestimentos têm que ser mais aconchegantes, eles têm que te abraçar melhor. Já tem uma proporção que quanto mais mídia a gente mais aconchego a gente precisa ter, né? Então a gente precisa ter de novo, uma volta do algodão, do linho, dos revestimentos que te abracem, que te façam se sentir bem no próprio ambiente, os materiais como cerâmica, como relevos, né? Para você ter o sentir tátil, que agora já não existe entre as pessoas, e eu acredito que não vai voltar como era antes. A limpeza, né? Tá acabando aqui a limpeza como um facilitador, né? Os arquitetos e designers têm que pensar muito criativamente nessa situação de ter elementos que se autolimpem ou que tenham uma facilidade de limpeza para a praticidade do dia a dia. E o cantinho do relax, né? Acho que agora todo mundo está querendo ter um cantinho na sua casa que não tem a ver com religião, tem a ver com o relaxamento, tem a ver com o espaço de silêncio, com o espaço para você poder pensar. Então, isso tem sido muito pedido nos últimos projetos aí. Eu quero ter um cantinho zen, eu quero ter um cantinho que não tem a ver com uma religião, nem com um budismo, eu não quero meditar budisticamente, eu quero meditar na forma de pensar. Eu quero ter o meu espaço de silêncio para pensar. Eu quero ter o meu espaço para leitura. Eu quero ter o meu espaço dentro de casa para me relacionar comigo mesmo. E os banheiros aí, que às vezes eram os últimos decorados da casa, que a gente só pensava nas utilidades primordiais do banheiro. Hoje os banheiros estão virando espaço,
né? Com revestimentos mais escuros, uma coisa de introspectiva, as pessoas vão dar mais importância para a banheira, para as banheiras de imersão, que vem em contrapartida com as hidromassagem. Então, assim, é muita coisa, Gisele. É muita coisa que muda. Eu acho que o consumo consciente, não tem nem o que falar, né? A gente está com esse consumismo aí agora muito mais bem pensado. E finalizando, uma grande tendência que vem aí com tudo, eu acho que a coisa do consumo e da posse, né? Do precisar e do você ter. As pessoas não querem mais se preocupar, nem investir dinheiro, nem espaço para comprar coisas que você use de vez em quando, que você use esporadicamente. Então vem esse novo pensar assim: eu preciso do furo na parede, mas eu não preciso da furadeira. Então eu não quero mais comprar a furadeira, eu quero ter o meu furo na parede, que é do que eu necessito. Então as pessoas vem um conceito muito grande aí da locação das coisas, né? Eu quero ter um espaço bacana para receber para uma festa, mas eu não quero ter aqueles móveis para sempre. Eu não quero utilizar eles. Eu não quero mais coisas para inglês ver. Eu quero o que vem de encontro com a minha necessidade. Então eu acredito que o que vem aí pela frente é um momento bem interiorizante, é um momento bem pessoa, relação, coisa, pessoa, relação, casa. É um novo pensar aí na situação do que eu preciso e do que eu me sinto bem. O que seja ergonômico para mim, o que eu não quero mais mostrar, eu quero utilizar. Então, eu acho que a nossa mentalidade vai mudar bastante. E os profissionais vão ter que se adaptar a tudo isso. Vai valorizar muito a nossa profissão. Eu acho que o design de interiores e a arquitetura como um todo vai ser uma coisa muito mais primordial na vida das pessoas, muito mais essencial. E eu acho que isso é muito bacana no sentido da gente estar nesse meio, né? Tá nessa profissão, tá ensinando um pouquinho e para as pessoas sentirem essa necessidade e valorizarem tudo isso. Ai, muito obrigada. Imagina, Gi, Tanta obrigada a coisa, amiga. você. Dava para ficar aqui mais Ai, assim algumas dava, horas, né? porque é muito gostoso falar de tudo isso. Quando a gente A ama, a gente gente pode, faz, a gente pode fazer assim um novo morar, parte um 2. novo horário. Com certeza podemos fazer sim, Gi. Olha, Ai, é parabéns, tanta parabéns coisa. por essa iniciativa da Uninter, parabéns pelo teu trabalho, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante para que cada um se conscientize um pouquinho, né, dentro do seu universo, a importância de tudo isso. Eu que agradeço muito, 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 muito. Foi extremamente produtivo, extremamente rico todo Ai, que esse bom, Gi. conhecimento, toda essa experiência que você compartilhou conosco e seja muito bem-vinda para as próximas vezes. Eu já estou te convidando. Olha que chique! Obrigada, Gi. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo de compartilhar com o pessoal um pouquinho do que a gente estuda e o que a gente vivencia no dia a dia. Um Aí beijo bem grande para você. você foi falando das estratégias e eu já fiquei olhando nesse fundo, né, dos passarinhos cantando, do redário, da piscina. Falei assim, nossa, você já tem tudo aí. Então, menina, eu tenho, olha, só fazendo uma parte, Ah, eu tenho um marido oftalmologista que sempre teve muita necessidade de se morar em casa, né? E eu, como arquiteta, fugi um monte para fazer uma casa. Não, vai dar muito trabalho, além da construção, de tudo vai ser muito complicado. Mas acabei me rendendo e nesse momento foi muito importante. Nós moramos num condomínio que o verde é muito, muito, muito presente, né? Ao lado de um terreno de preservação. E então, isso, nesse momento, tem sido importante. Esses dias atípicos de sol aí que nós temos vivido, né? Então, isso tem sido bem, bem bacana. E eu acho que é tudo isso que mostra a importância do bem-estar mesmo dentro da nossa arquitetura, né, Gi? então tá bom. Então, novamente, obrigada, agradeço.
Agradeço a sua participação, agradeço a todos que estiveram nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda nos próximos dias, nas próximas semanas. E eu vou falar qual que é o nosso segredo de hoje. Eu acredito que o nosso segredo de hoje seja a valorização do seu espaço de morar e principalmente a valorização de si mesmo. Eu acredito que valorizar o seu potencial, né, esse canto da interiorização, né, Exato. né, Uhum, avalie quais são os uhum. espaços que você vai valorizar cada vez mais. E pense, interiorize, faça suas reflexões e veja se tem algum espaço em que você possa se emanar, né, emanar as energias positivas, Sem dúvida. possa colocar aí o manto, né, da potencialização, vamos dizer assim. Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada a Obrigada a você, Gi. todos que estiveram conosco e até a próxima edição. Obrigada, um beijo bem grande.